Sabe, existe um universo inteiro funcionando agora mesmo bem debaixo do nosso nariz. Um mundo na escala dos átomos, cheio de máquinas moleculares que constroem e reparam a vida a todo instante. E hoje, a gente vai mergulhar fundo na ciência que nos permite ver esse mundo. E mais importante, como o Brasil se tornou um protagonista global nessa jornada incrível. E para começar, essa citação aqui, ela resume tudo. Por muito, muito tempo, a gente olhava para as moléculas da vida como se fossem fotos, coisas estáticas. Mas a verdade é outra. A biologia é puro movimento, é fluxo, é vibração. Uma proteína que não se move, gente, é uma proteína morta. Simples assim. É exatamente aqui que entra a biologia estrutural integrada. Pensa nela não como uma única câmera, mas como, sei lá, um estúdio de cinema completo. Ela usa várias tecnologias diferentes, tudo junto, para conseguir filmar a vida em altíssima resolução, em vez de tirar só uma foto. E bom, para filmar o que é invisível, a ciência precisa de um verdadeiro arsenal de ferramentas, né? Vamos conhecer as principais. Cada uma, do seu jeito, revela uma parte diferente dessa história molecular. A primeira grande estrela da nossa conversa é a criomicroscopia eletrônica, ou como todo mundo chama, cryo-EM. Ela foi a responsável por uma coisa que ficou conhecida como a revolução da resolução. Aquilo que antes eram só umas imagens borradas, que o pessoal até apelidou de blobologia, hoje nos permite ver átomos, átomos individuais. E o processo por trás disso é simplesmente genial. Imagina o seguinte, você congela a água tão, mas tão rápido, que ela não tem tempo de virar gelo. Ela vira uma espécie de vidro, prendendo as moléculas no estado natural delas. Depois, a máquina tira milhões de fotos 2D com pouco contraste. A analogia é ótima. É como ter fotos borradas de um carro caindo de um penhasco, mas de todos os ângulos possíveis. No final, um computador superpotente junta tudo isso e reconstrói um modelo 3D perfeito. E essa técnica ainda tem duas vertentes principais. A SPA, ela nos dá o detalhe atômico de uma molécula purificada, isolada. Já a Cryo-ET, essa é a biologia na sua forma mais bruta. Ela mostra as moléculas interagindo ali dentro da célula. É quase como se fosse a sociologia das moléculas, observada sem filtro nenhum. Ok, então se a cryo-EM nos dá a foto de altíssima resolução, a ressonância magnética nuclear, ou RMN, nos dá o filme. Ela é a técnica que captura o movimento, a verdadeira dança das moléculas. O poder da RMN é único, porque ela consegue estudar o que a gente chama de lado escuro do proteoma, aquelas proteínas que não têm uma forma fixa, sabe? E que são super importantes em doenças como câncer e Parkinson. E o mais incrível de tudo é que ela consegue fazer isso dentro de uma célula viva, mostrando como as proteínas realmente se comportam no seu ambiente natural. Agora, a gente não pode de jeito nenhum esquecer da base de tudo, a cristalografia de raio-x. Essa técnica é, de longe, a responsável pela grande maioria das estruturas de proteínas que a gente conhece hoje. Foi ela que começou tudo. Só que ela também evoluiu, e muito. Hoje, com aceleradores de partículas como o Sirius, que fica aqui no Brasil, os cientistas usam milhares de cristais minúsculos e dão rajadas de raio-x para criar um verdadeiro filme em stop motion de uma reação química. É ver as ligações se quebrando e se formando em tempo real. É fantástico. Mas o ponto-chave aqui é que nenhuma técnica sozinha é perfeita. Como a gente pode ver aqui, a cristalografia dá uma precisão incrível. A RMN mostra o movimento. A cryo-EM consegue capturar os complexos gigantes. E a criotomografia nos dá o contexto. A verdadeira força, o segredo, está na integração de todas elas. Isso nos leva direto para uma história impressionante, a de como o Brasil construiu verdadeiras catedrais da ciência para dominar essas tecnologias. Uma verdadeira jornada em busca de soberania científica. Olha só essa linha do tempo. Isso aqui não aconteceu da noite para o dia. Começou lá em 98 com a criação do Centro de RMN na UFRJ. Daí a gente avança para 2017 com a instalação do espectrômetro mais potente de toda a América Latina. E bem recentemente, no ano passado, a inauguração da plataforma de cryo-EM. Isso aqui é a prova de uma visão de longo prazo, de uma resiliência científica que é, sinceramente, de tirar o chapéu. Tá, mas para entender o poder dessa infraestrutura toda na prática, vamos para um exemplo fascinante e que envolve um ícone nacional. A pergunta é, como é que a capivara consegue ser essa máquina de digerir plantas? Qual é o segredo dela? Então, pesquisadores lá no CNPEM, em Campinas, resolveram mergulhar literalmente no intestino da capivara. E lá, eles encontraram uma enzima totalmente nova que eles batizaram de CAPSJ2B.
Eles tinham o código genético dela, mas só isso não explicava o superpoder digestivo. Era preciso ver a enzima em ação. E aqui é que a mágica acontece. A tal da integração foi a chave de tudo. A cristalografia mostrou a enzima desligada. Aí veio a cryo-EM e a capturou ligada, na sua forma ativa. E ainda uma outra técnica confirmou que existe uma espécie de interruptor molecular que controla tudo. Um mecanismo biológico inédito que só foi revelado porque o Brasil tinha todas as ferramentas necessárias no mesmo lugar. Agora, vamos mudar um pouco o foco e falar de futuro e de segurança. E tudo começa com essa sigla aí, NB4. NB4 é o nível máximo de biossegurança que existe. É o tipo de laboratório que a gente precisa para estudar os vírus mais perigosos do mundo, como o Ebola, por exemplo. O projeto Orion vai ser o primeiro laboratório NB4 da América Latina e o único no mundo inteiro conectado diretamente a um acelerador de partículas como o Sirius. Isso, gente, é uma questão de soberania sanitária. E como é que tudo isso constrói o futuro da ciência? Bem, a nova fronteira não é mais só ver a estrutura, é entender a função através do tempo. E claro, a gente tem que fazer a pergunta que não quer calar, né? Com ferramentas como o AlphaFold, que usam inteligência artificial para prever a estrutura de proteínas, será que esses laboratórios de milhões e milhões de dólares ainda são necessários? A resposta para isso é simplesmente fascinante. Pensa assim, a IA nos dá um excelente retrato falado, uma previsão estática, uma foto muito provável. Mas são as técnicas experimentais que produzem o filme mostrando como a molécula se move de verdade, como ela muda e como ela interage. Ou seja, a IA não matou a ciência experimental, muito pelo contrário. Ela libertou os cientistas para focarem em perguntas ainda mais complexas. Isso aqui mostra para onde o foco está indo. O futuro da biologia experimental é entender a dinâmica, o contexto dentro da célula e usar os experimentos para validar e ir muito, mas muito além do que a IA consegue prever sozinha. Essa é a grande virada de chave. A ciência saiu da era de só catalogar formas estáticas em 3D para a era de decifrar a função dinâmica em 4D. A quarta dimensão, o tempo, virou a peça central de tudo. No fim das contas, todo esse investimento em ciência, em tecnologia, da enzima da capivara ao maior acelerador de partículas do hemisfério sul, tudo se resume a isso. É sobre ter a capacidade de visualizar, de entender e, quem sabe, de manipular o mundo molecular. É a soberania do conhecimento. E esse talvez seja o superpoder definitivo do século XXI.